Adora, começando mais uma reunião de pauta, hoje, dia 10 de dezembro, nesta quinta-feira, aqui na COTV. E antes de passar aí para começar o nosso programa, né, comentar aí a questão do coronavírus, vamos debater tanto a situação da pandemia aqui no Brasil como no mundo. Lembrar aí os companheiros, né, dos recadinhos de sempre, pedir aí para os companheiros curtirem o link do programa, compartilhar também nas suas redes sociais, compartilhar para os seus amigos, ajudar aí a divulgação da nossa TV, que é independente e revolucionária. Tem muita gente aí que precisa conhecer uma TV operária como a nossa. Então, ajude-nos com isso. E também contribua financeiramente com a nossa TV. Pelo chat, você pode contribuir com o Superchat ou Super Sticker, ou os dois, né? E também você pode tornar-se um membro da nossa TV. Mensalmente aí você contribui com o valor, o que garante aí as melhorias do nosso canal. Bem, tem também outro recadinho, estar no ar já o site da Universidade de Férias, então você pode aí acessar o site e já fazer a sua inscrição, garantir aí a sua vaga no próximo curso da Universidade de Férias, que será em janeiro e fevereiro, que será sobre o stalinismo, um curso ímpar aí na esquerda, com materiais aí, com uma apresentação nunca antes feita aqui no Brasil. Então, não perca essa oportunidade. Deixa eu só aqui conferir o site. O site é universidademarxista.pco.org.br. Isso aí, Chico já estava decorado. universidademarxista.pco.org.br. Os companheiros podem entrar lá, se inscrever para esse próximo curso, que será fundamental aí para todos que têm interesse no tema, têm interesse. As palestras serão todas ministradas pelo companheiro Rui Costa Pimenta, que entende profundamente o problema do stalinismo e tudo mais. Exato, e também todo o partido aí uma equipe do partido vai estar envolvida na pesquisa, no desenvolvimento do material de estudo. Então, pelo site aí você vai ter acesso a um rico material de estudo sobre o stalinismo. Então, não perca aí a oportunidade. Bem, já então, passando aí para as apresentações, eu sou Isadora Dias, apresento a reunião de pauta junto com a companheira Marília Garcia. Bom dia, Marília. Bom dia, Isa. Bom dia, Chico. É um prazer estar aqui de volta no reunião de pauta. E hoje a gente tem uma pauta bem cheia aí, então vamos para as notícias. Né? Exato. Antes também, desejar um bom dia para o nosso companheiro Francisco Muniz, presente conosco no reunião de pauta todas as quintas-feiras. Bom dia, Chico. Bom dia Isadora, bom dia Marília, bom dia pessoal aí de casa que nos acompanha aí todo dia no reunião de pauta. Muito bom dia para todo mundo. É isso aí. Bem, então, começando aqui a nossa pauta, né? Temos aí como debate a questão da pandemia, né? Algo aí que tem se mostrado cada vez mais crítico, tanto não só aqui no Brasil, né? Porque também aqui no Brasil, pelas notícias divulgadas aí pela imprensa golpista, parece assim que tudo bem, é uma doença que está aí, né? Mas é bem grave, inclusive a situação dos países como os Estados Unidos, alguns países da Europa, mostra aí que aqui no Brasil a situação deve ser tão crítica, igual ou mais, mas a gente não sabe aí a real dimensão. Tanto que Estados Unidos aí bateu um recorde aí de mortes, com mais de 3.000 mortes por Covid apenas em um dia, nas últimas 24 horas. No total, aí 3.034 mortes. E também tiveram aí um recorde de internações em 24 horas. Foram 106.000 internações devido aí às complicações causadas pela Covid-19. A média diária de mortes nos Estados Unidos também é altíssima, é uma média aí de 2.230 óbitos. E eu acho que, verificando os Estados Unidos, a gente coloca aí bem em dúvida também os números do Brasil, né? Porque os Estados Unidos é um país um pouco maior aí que o Brasil, a população também é um pouco maior, mas é bem parecido, né? A questão aí da dimensão do país, da população.
E aqui no Brasil, apesar aí de termos uma média de mortes alta também, não é igual aos Estados Unidos. Mas para mim parece aí de que faz aí nós repensarmos mesmo, né, ter uma visão bem crítica em relação aos números no Brasil. Nós temos aí como tema principal, né, a notícia de que 100% dos leitos ocupados na Santa Casa de São Paulo, mostrando aí uma superlotação, assim também como os hospitais privados de São Paulo, os hospitais aí de classe média alta, como o Sírio-Libanês, eles entraram aí no modo de atenção, de alarme, quando eles também, nesse modo aí, eles mudam as prioridades dos atendimentos, então eles estão realocando cirurgias, mudando aí o plano de atendimento para se dedicar ao atendimento COVID, porque a procura está bem alta. Chico, passo para você também comentar aí a questão dos números aqui no Brasil. Sim, o país, né, o Brasil, registrou aí 848 mortes pela Covid-19 no último dia, né, no dia de ontem. Isso aí nos coloca no total de 179.032 óbitos, né, ou seja, praticamente 180 mil mortes por coronavírus desde o começo aí da crise da pandemia. O curioso aí é que esse número de mortes que a gente tem hoje, que a gente teve ontem, aliás, 848, é o maior desde o dia 12 de novembro, quando teve 926. E aí, a partir do dia 12 de novembro, estava lá pertinho das eleições, né, e tal, a imprensa começou a divulgar números mais baixos de morte, né, aquele período em que o pessoal parou de morrer de coronavírus, apesar de estar todo mundo na rua fazendo campanha eleitoral, todo mundo na rua fazendo compras, todo mundo viajando, todo mundo passeando. Foi uma época em que o coronavírus tirou as merecidas férias, né, do vírus, porque ele, enfim, matou muita gente, fez muita desgraça, né? Aí ele tirou as férias ali por essa época aí, novembro, o período eleitoral aí, para deixar o povo brasileiro exercer o direito ao voto, à democracia e tudo mais, né? Agora a gente tem a volta aí do coronavírus. Acabou as férias, ele está voltando a matar, né? Então a gente tem aí um crescimento diário de número de mortes desde então, né? Então já estamos chegando próximo aos 1.000 mortos, que é também uma coisa. É um número que não dá para confiar, é óbvio, né? Tô falando aqui porque não existe isso de vírus tirar férias, não existe isso de você reabrir tudo e diminuir o número de mortes, é uma coisa que não existe, né? A gente pode acreditar, se a gente quiser ser mais feliz e tudo mais, apesar de que não sei se isso traz alguma felicidade, mas é óbvio que esses números são subnotificados, é uma coisa óbvia. Então, fica aí a notícia, né, que mostra que não está mais dando para esconder a situação de calamidade em que se encontra o sistema de saúde nacional, né? E, não, e a questão da economia, a crise social, a gente vai tratar disso também daqui a pouco, né? Mas isso que foi colocado aí pela companheira, de que a gente tem a situação de 100% dos leitos ocupados na Santa Casa de São Paulo, já dá um indício aí de como a coisa tá, né? Imagine aí em outros estados que tem um sistema de saúde muito inferior ao de São Paulo, que é o estado mais desenvolvido do Brasil, né? E essa Santa Casa é a Santa Casa daqui, de São Paulo, capital, né? Então imagina também as cidades do interior, as cidades que a coisa... Imagina Manaus, né? Imagina Manaus, exatamente. Imagina outras capitais aí que tem bem menos recursos de um modo geral. E Então, eu não acostumo ainda em ver que no G1 as questões da pandemia estão na auditoria bem-estar, né? isso, Uma bem-estar. loucura. Essa é a editoria do A coronavírus, auditoria. que é um bem-estar mesmo você pegar coronavírus. Eu não sei o que quer dizer isso, mas enfim, Bem, vamos passar para a Marília passar para a comentar Marília também. comentar. Bem, eu acho que é importante colocar essa questão dos números, não? O Chico brincou bem, falou que
a pandemia teria tirado férias aí na época das eleições e agora estaria retomando os números. A gente vê isso mesmo e uma das saídas para a pandemia tirar férias é que os médicos não constatem que ninguém está com pandemia, ninguém está com coronavírus. Né? Isso aconteceu, por exemplo, com o ritmista da escola de samba aqui de Mogi das Cruzes, que morreu de Covid-19 aos 25 anos. Quer dizer, ele nem era grupo de risco, mas ele morreu porque ele estava se sentindo mal, foi 2 vezes ao médico e nenhuma das vezes ele foi diagnosticado com Covid. E na segunda vez, inclusive, ele foi diagnosticado de nervoso. E daí, o caso dele se agravou muito quando já estava muito grave, não tinha mais como não tinha mais como recuperá-lo e também é o caso também mesmo na situação mais grave, os médicos não chegaram a diagnosticá-lo com Covid. Ele só foi diagnosticado quando a gente já estava a 7 palmos do chão e já não dava mais tempo para nada. Eu acho que é importante destacar esse caso porque isso mostra o que está acontecendo no Brasil. Né? Porque, por exemplo, se o médico não diagnostica no caso como um coronavírus, por não querer fazer teste, até por uma orientação política aí de reduzir os números de casos, a gente vê aí que os leitos vão se manter desocupados, a gente vai ter uma situação de falsa normalidade e tudo mais, e tudo vai parecer que está muito bem. Na verdade, a gente inclusive tem denúncias aí de pessoas do partido que trabalham na área da saúde, ou então são funcionários aí contratados, cuidadores de idosos e tudo mais, a gente vê aí que eles contam ah, que os hospitais eles estão cada vez mais movimentados com casos aí da doença, né? Isso em detrimento de toda a informação que a gente vê na imprensa. Acho que é importante destacar isso também porque a gente vê o completo descaso em relação à população. E não só a população brasileira, como a população internacional, porque a falta do empenho em criar uma vacina contra o coronavírus ou uma forma de conter aí a contaminação, ela inclusive proporcionou aí a situação em que o vírus ele já tem várias mutações ao redor do mundo. A gente já vê aí, aqui em Manaus, foi confirmado um caso de reinfecção do vírus. Isso já tinha acontecido em outros países e a, pesquisadores aqui brasileiros descobriram que as cepas virais eram diferentes, quer dizer, era um caso de mutação do vírus. Né? Então, isso ocasiona uma situação em que, tudo bem, a gente vai ter uma vacina, mas vai ser como a gripe, né? A gente tem que ter uma vacina todo ano, porque essa doença pode ter vindo para ficar. Quer dizer, a tendência é que nessa situação a gente tenha sempre novos surtos aí de coronavírus, exatamente porque o vírus, ele estando completamente espalhado, ele tende a quanto mais quanto mais infecções ele faz, quanto mais ele reproduz, maior a tendência dele da mutabilidade do vírus, né? Quer dizer, então exatamente a gente vê aí essa situação, que é uma situação gravíssima, né? A gente, até porque as primeiras mutações, elas não tendem a reduzir significativamente a virulência, né, o perigo que o vírus causa para a pessoa. Bem, eu acho que é importante destacar isso. Eu passo a bola aí para os companheiros comentarem também sobre as notícias. Eu gostaria de acrescentar também a questão da Alemanha. Lá também o país bateu recorde de mortes. Foram 590 óbitos no único dia, sendo que na primeira onda, né, o pico de mortes foi de 510 óbitos.
Então, você vê eles. A segunda onda já declara aí ser mais grave, mais crítica do que a primeira. E colocando em debate também a questão da vacina, né? Porque agora o Dória virou o herói da esquerda, né? Ele vai vacinar todo mundo, vai vacinar pessoas até do outro estado, só que ele só não vai vacinar as pessoas que estão presas, né? O Ministério da Saúde retirou os presídios, as pessoas presas da prioridade da vacinação de Covid. Então, você vê aí que não tem nenhuma preocupação real com as pessoas, porque a gente sabe que se tem um lugar que tem certeza aí de aglomeração, são os presídios. E é um lugar aí onde a população carcerária é totalmente vulnerável a outras doenças, porque a gente sabe que a situação dos presídios no Brasil é uma situação totalmente sem condições sanitárias, né, decente para um ser humano. E aí, esse grupo era para estar, não era nem para estarem presos, né, os presos não perigosos, como a gente colocou a partir do programa do Partido da Causa Operária, apresentado aí para conter a questão da pandemia. Foi colocado aí que os presos não perigosos fossem libertados. Mas, enfim, além deles não terem feito isso, né, tem aí a questão de denúncias de que os presos estão sem água, sem alimento, sem condição, sem materiais de limpeza, para garantir aí o mínimo de condição sanitária para enfrentar a pandemia, mas tudo isso é ignorado e agora eles também não terão acesso prioritário à vacina e, com certeza, aí, pelo caráter genocida, fascista desses golpistas, capaz aí até deles excluírem totalmente as pessoas presas da campanha de vacinação. E a gente vê a disputa política em torno do problema da vacina, né? Porque saiu uma notícia aí de que a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo pediu prioridade para os policiais civis na vacinação aqui em São Paulo. Além disso, a gente já tinha até comentado, né, que os promotores públicos, a Associação dos Promotores Públicos também tinha pedido prioridade na vacinação. E diversos outros grupos estão pedindo também. A gente tem os motoristas de ônibus, a Federação dos Motoristas de Ônibus também pediu, a Federação das Empresas, né, pediu prioridade para vacinar os motoristas de ônibus, a POSP também pediu prioridade para vacinação dos professores, né? Então você tem aí uma briga, uma verdadeira loucura aí, né? Porque está todo mundo prevendo que esse negócio da vacina vai ser um caos. Os motoristas, os Não, trabalhadores, a gente tem agora os promotores que... aliás. Eu acho que os promotores, eles estão, se estiverem trabalhando, né, estão aí trabalhando para home office, e a gente sabe, né, que a condição da vida dos promotores é muito diferente de qualquer outro trabalhador, principalmente daqueles que eles prendem, né, os presos. E a polícia é engraçado, né, porque vão ficar aí vacinados para poder garantir, certo que é a Polícia Civil, mas com certeza aí também vão talvez garantir a vacinação dos policiais militares, porque se precisa aí manter esse pessoal imunizado para poder continuar com o nível de mortes causadas pela polícia, né, que foi altíssimo durante a quarentena. O negócio dos presos também mostra isso daí. Não tem ninguém para reivindicar isso pelos presos. Mas se tem alguém que está numa situação de aglomeração e de condições sanitárias piores possíveis, né, e de sei lá, de nenhum atendimento de nada, ou até de alimentação, de tudo que há de pior na vida, são os presos no Brasil. Não existe ninguém em situação pior. E se alguém tivesse que ter alguma prioridade para ter algum tratamento de alguma coisa, teria que ser eles. Aliás, devia ter tudo sido solto, né? Exato. De passagem, né? Não devia nem estar preso. É um absurdo você manter as prisões do Brasil nas condições que elas são, diante da pandemia que a gente tem aí, né? Pois é. Marília, algum comentário sobre a questão da vacinação? Essa questão da vacina é importante, né? A gente está vendo aí
o, se desenvolver toda a discussão em torno da vacina, se a gente vai usar a Coronavac, se vai ser a Pfizer, se não a Coronavac é a vacina do Dória e a Pfizer é a vacina do Bolsonaro. Né? Então ali discutindo se vai usar uma ou outra. Os deputados já estão tentando fazer com que a fase de aprovação da vacina pela Anvisa ela seja mais rápida, né, que o normal. A gente também vê aí que todos esses setores aí que não são grupos de risco nem nada, já estão tentando se utilizar da sua situação social exatamente para conseguir a vacina primeiro. Eu acho que é interessante isso daí porque estourou a notícia que a gente não estaria, o Brasil não estaria vacinando as pessoas porque a gente não teria seringas, né? Que mostra de fato o descaso total aí em relação à população, porque o Brasil vai ser um dos últimos países aí a receberem a vacina e ainda assim, quando recebe, não tem nem seringas para vacinar as pessoas. Eu acho que é importante colocar isso daí porque a imprensa ela está fazendo todo o estardalhaço em torno da vacinação, mas eles não deixam claro que a previsão de vacinação da população ela tende a durar o ano que vem inteiro. Né? Quer dizer, isso se vários setores forem vacinados, né? Porque a tendência é que não sejam. A gente tem aí que a previsão mais ou menos é que mais ou menos metade, um terço da população tenha sido vacinada até metade do ano que vem. Até por isso eles colocaram o carnaval aí para metade do ano, quando uma parcela significativa dos setores de risco tenham sido vacinados. Mas ainda assim a gente sabe que é o Brasil. Então a tendência é que a vacinação ela seja muito dispersa, quer dizer, a gente tenha poucos setores vacinados aí e quiçá aí ser vacinados ali no interior, nesses locais onde não chega as inovações da tecnologia. Né? Acho que é interessante comentar isso daí, exatamente porque a gente vê que a política do governo não é fazer um grande investimento em torno da vacinação das pessoas. Porque mesmo o número de vacinas que foram compradas, eles não são suficientes aí para a situação para a situação da pandemia, que finalmente, por exemplo, o Brasil ele poderia, ele tendo sido um dos setores que ajudou a testar, por exemplo, a Coronavac, ele poderia muito bem mobilizar toda a sua indústria farmacêutica para finalmente produzir a vacina em massa para toda a população. Mas a gente não vê nada disso acontecer. Na verdade, o que a gente vê aí é que os interesses capitalistas eles ficam em primeiro lugar, né? Porque eles vão finalmente comprar essa vacina do exterior em vez de produzir aí para enriquecer o próprio solo nacional. Então isso mostra que também essa questão que eles estão tentando conter a crise econômica e tudo mais, essa situação é uma semi-verdade. Né? Na verdade, eles estão tentando conter a crise econômica dos grandes especuladores financeiros. Quer dizer, eles querem fazer com que o Brasil ele seja um bom local para investimento, não que a economia brasileira de conjunto ela seja uma economia muito frutífera, né, por si só. Então, quer dizer, eu acho que essa é uma questão importante para destacar exatamente aí, porque a gente tem outras situações aí da questão financeira, a gente já colocou também sobre a questão do fim do auxílio emergencial. Hoje mesmo a gente tem a última parcela do auxílio emergencial, que o fim desse auxílio vai ser também um fator de crise, né? A gente já falou das várias outras pandemias dentro da pandemia. Uma delas é de fome, porque na situação em que o alimento ali tem uma elevação dos valores de mais de 50% e o desemprego também ele é estratosférico, né? Quer dizer, ele é maior do que toda a história
da contagem de empregos do Brasil. Dessa situação, a gente vê aí que sequer o governo vai investir na manutenção aí das condições de vida. E a gente tem que destacar também que o próprio substituto do Bolsa Família, que ia ser colocado aí na pauta do orçamento do próximo ano, ela também não está, ela foi retirada da pauta do orçamento do próximo ano aí, do governo Bolsonaro, mostrando aí que a tendência é que no ano que vem a situação ela piore muito. E acho que a gente precisa colocar isso daí, porque isso mostra quais são as pressões políticas do governo, que é exatamente ter uma política de terra arrasada, no sentido de abandonar totalmente a situação social do Brasil. Por que a gente fala isso? Porque tem toda essa guerra dentro do governo Bolsonaro. O próprio Bolsonaro não é a melhor pessoa para fazer essa política neoliberal, porque ele mesmo não é um neoliberal puro sangue, digamos assim. A base social dele é uma base nacional, né? Quer dizer, ela depende aí de vários recursos nacionais, enquanto o imperialismo ele tenta emplacar aí uma política internacional. Quer dizer, nesse sentido, o governo Dória, na semelhança da disputa entre o Biden e o Trump, vai ser um Biden. Né? Quer dizer, aquele setor ali que a gente vê que eles falam que é menos pior, mas que na verdade é um mais pior. Né? Porque você vai ver que um governo Dória ele vai ter muito mais facilidade aí para implementar todas essas medidas de ataques contra a população. A semelhança do governo Temer, né? Não sei se os companheiros lembram do início do golpe de Estado, no qual, no primeiro dia que o governo entrou até o final, ele aprovou de ataque contra a população, a gente já nem sabia mais o que estava sendo aprovado. Né? Agora, com o governo Bolsonaro, ele aprovou algumas medidas de ataque, mas num ritmo bem menor aí do que o governo Temer. Eu acho que é importante destacar isso daí, porque essa contradição é a principal contradição que faz com que a burguesia queira tirar o Bolsonaro. Não porque a burguesia aí é super progressista, democrática e não quer que a gente tenha um golpe de Estado no Brasil, que não tem nada a ver. Né? Bem, e sobre aí a crise social, tem uma notícia aí sobre o aumento dos alimentos aqui no Brasil, mas antes disso eu pedi para o companheiro Chico, nós temos super sticker, super chat, e também lembrar sobre a Universidade Stalinista. Universidade Marxista. Bom dia para todos os companheiros que nos acompanham. O companheiro Arthur Freitas está aqui nos acompanhando. Companheira Maria Ângela Abduch, muito bom dia. Companheiro Adriano Teixeira, bom dia. Aí recebemos aqui um superchat do companheiro Juliano Lopes. Bom dia, Isadora e Chico. E bom dia, Marília também. Ele não coube, provavelmente, no superchat. Ele estava olhando na tela, só viu a gente, mas enfim. Bom dia, o companheiro Ernesto Abdala Filho mandou um super sticker para a gente também. Que mais? Quem está aqui? Bom, eu já me corrigi, eu falei Universidade Stalinista, Universidade Marxista, que o curso é sobre stalinismo. Isso, muito bem. Faltou café hoje. Companheiro Arthur Freitas, faça como ele, falou aqui. Acabei de fazer a inscrição no chat. Então, faça como o companheiro Arthur Freitas, faça a sua inscrição também. Né? A companheira Maria Ângela Duch comenta o negócio da vacina. Né? Se a gente não sabe se vai ocorrer tudo bem com essa vacina, que deve ter sido feita a toque de caixa, né? Isso é verdade. E, bom, por hora é isso aí. Continuem aí mandando mensagem. Entre no site da Universidade Marxista, cujo curso é sobre o stalinismo. Na verdade, é Universidade de Férias. Isso, mas o site é universidademarxista.pco.org.br. Entrem lá, se inscrevam no curso sobre o stalinismo. Não é uma universidade stalinista, muito pelo contrário, né?
Então, Sim. então entre lá e se inscreva no curso. Isso foi só para chamar a atenção aí dos companheiros. Pra Pro acordar, nosso, né? pro Não, nosso pra ver se Pra curso. o ver se o companheiro tava pessoal... acordado. Isso, pra ver se o pessoal tá Não, mas acordado. o pessoal se mostrou acordado aí, então tá certo. É isso aí. Bem, então, dado aí os recadinhos, vamos comentar aí a questão da inflação dos alimentos, né? Isso aqui, como diria o Temer, né? Para a dona de casa que está indo no mercado, ela sabe aí como tem aumento aí dos alimentos e, de fato, aí o aumento é significativo. Nós, de janeiro a dezembro, óleos e gorduras subiram 55%, cereais 54%, legumes 51%. Tanto que o óleo de soja aí saltou para 94%, teve um aumento aí de 94%, tomate 76%. Então a inflação aí dos alimentos já está em 15% desde o início do ano, né? Então, com aí o aumento dos alimentos e a última parcela aí do auxílio emergencial, para quem está conseguindo receber, nós temos aí, de fato, um total abandono da questão social. E isso daí, consequentemente, né, vai aprofundar ainda mais a crise social que nós estamos vivendo, né? A gente, antes de ontem, mostrou aí a questão a imprensa aí golpista estava noticiando como arrastão no centro de São Paulo da situação dos moradores lá da Cracolândia. E isso vai ser uma cena comum, né? Porque essas pessoas, cada vez mais jogadas à miséria, a única resposta, né? Eles são tratados com muita violência e, em algum momento, também, a única resposta será violência por parte dessa população. Bem, algum comentário, Chico, Marília? Sobre a questão dos alimentos, é isso. Isso daí é uma das coisas que tem um maior potencial de causar uma crise, uma situação explosiva, né, no país, porque isso é uma coisa que não tem como, todo mundo tem que comer, não tem, todo mundo vai sentir esse aumento dos preços, e isso aliado à questão do fim do auxílio emergencial, que está aí na perspectiva aí ou esse mês eles estão começando a pagar a última parcela, então logo menos as pessoas vão parar de receber isso daí, é um negócio que pode causar uma crise gigantesca, que vai causar, né? O negócio da Cracolândia mostra isso daí, já é um primeiro sinal. É um pessoal que, enfim, é um dos setores mais uma situação mais crítica, né? Mais Que é o vulnerável. pessoal que está, um dos setores mais vulneráveis e tal. Então eles foram os primeiros aí, ou os primeiros não, porque a coisa já se manifestou aí em outras situações, mas tem uma manifestação deles aí clara, né? De que a situação é muito crítica. Se a Marília quiser comentar. Exatamente, né? Eu acho que é importante colocar isso daí porque, fora a inflação dos alimentos, né, a gente tem uma inflação geral dos produtos básicos, né? A gente já vê uma inflação nos produtos da indústria, por exemplo, o algodão, além dos alimentos. Também a alta dos preços da gasolina, que a gente tem que colocar isso daí porque o nosso país é um país de transporte rodoviário. A gente lembra muito bem da greve dos caminhoneiros, o que ela causa em todo o Brasil. Tá passando um avião. Deixa eu passar um avião aí, apesar do país ser rodoviário. Bem na hora. Exatamente, eles esperam pra passar, né? Fica de tocar. Mas tá. Ele. Até esqueci o que eu tava falando. Da Falando sobre o crise negócio dos caminhoneiros. Assim, todo mundo lembra da crise dos caminhoneiros, né? Porque isso mostra que o Brasil é totalmente dependente do transporte rodoviário. Isso quer dizer que para todo alimento e todo produto que a gente consome, tem embutido ali o preço da gasolina, tem embutido o preço do transporte rodoviário, como a gente falou. Quer dizer, a alta do preço do petróleo também é um fator de inflação no Brasil. Isso daí a gente já vê pelas reclamações aí do setor de caminhoneiros que já
já se articulam para uma nova greve. Eles estão denunciando o governo Bolsonaro, chamando o governo de traidor e falando que ele não seguiu o acordo com os caminhoneiros, que seria manter aí o valor da gasolina, e no caso do diesel, né, que eles usam diesel, num valor aí adequado para os caminhoneiros. Lembrando que na época da greve dos caminhoneiros, os caminhoneiros impuseram uma tabela de preços que seria utilizada aí deveria ser utilizada pelo governo Bolsonaro para que não houvesse uma elevação muito grande aí dos valores e que finalmente fosse rentável para os caminhoneiros. A situação não é essa. A gente já colocou na época que havia uma contradição no governo Bolsonaro que fazia com que ele finalmente cedesse à situação, porque era uma situação muito complicada e os caminhoneiros eram uma das bases do governo Bolsonaro. Mas a gente já colocou também que, independentemente da ideologia dos caminhoneiros e tudo mais, a posição dos caminhoneiros era contra o Bolsonaro, exatamente porque a política golpista não permite que o Bolsonaro mantenha aí os valores baixos da gasolina por muito tempo. A gente vê exatamente isso acontecendo agora. E, fora a questão da gasolina, a gente vai ver aí uma série de outros setores tendo elevações de preços e questões como o governo, como os caminhoneiros, né? A gente vai ver aí toda uma série de manifestações em relação a isso. Acho que é importante colocar isso também porque a gente tem que destacar a questão das privatizações. Né? Ali no Distrito Federal, a indústria, quer dizer, o setor das águas foi privatizado. Houveram poucas mobilizações, uma greve muito, muito pequena e, ainda assim, pela falta de luta, foi privatizado. Isso quer dizer que vai haver todo um ataque contra os trabalhadores, um aumento do desemprego e tudo mais. A mesma coisa vai acontecer com os Correios e com diversas outras empresas nacionais que empregam muitas pessoas. Isso somando aí a situação dos desempregados das empresas privadas, a gente tem uma situação extremamente explosiva, né? Exatamente porque a crise é generalizada e chega uma hora que não há mais saída. Acho que é importante destacar essas questões exatamente para deixar claro que é função da esquerda dar uma saída para a população nessa situação. Porque, não é, como a gente falou, não existe vazio político na política. Né? Ou a gente luta e desenvolve toda uma campanha política para dar a saída política, ou então a extrema-direita ela cresce ali em meio à população. Bem, e falando aí até dos caminhoneiros, né, da antiga crise, agora vemos articular aí, vemos desenvolver uma nova crise dos caminhoneiros contra o Bolsonaro. Eles estão desentraídos por Bolsonaro e estão articulando greve. Isso porque o governo Jair Bolsonaro permitiu, a partir de um projeto que chama BR do Mar, que empresas estrangeiras operem transporte terrestre no Brasil. Então, os caminhoneiros aí estão reclamando que o governo de Jair Bolsonaro, além, né, desse projeto que favorecem as empresas estrangeiras, né, ele retirou a proteção à categoria ao permitir, né, que essas empresas operem aqui no Brasil. E estão ameaçando greve. Então, de fato, aí, mais uma crise para o governo Bolsonaro, mais uma crise, né, social, econômica. E a gente sabe, de fato, né, a companheira Marília destacou aí a questão do transporte terrestre, que é fundamental no Brasil. E quando os caminhoneiros decidem parar, é uma situação bem crítica. Né? Tanto que, na época quando aconteceu isso, tinha aí houve a denúncia de que teria um golpe militar, né, dado toda... O exército entrou na jogada e tal. Existe sempre essa possibilidade. E falando em questão aí do exército militar, o Bolsonaro aí numa festa, numa comemoração, disse aí que ele não estava preocupado com a situação porque ele sabe aí que o exército está preparado
para intervir em qualquer necessidade aí para auxiliar o próximo, né? Não dá para entender muito bem o que ele quis dizer com isso, mas dá para entender aí que de fato existe uma ligação com o governo, com o exército, né? E por isso tem a tranquilidade aí de Bolsonaro. E ainda sobre essa questão, né, dos combustíveis, da alta dos combustíveis e dos caminhoneiros, tem uma questão relacionada, que é o fato de que a privatização da Petrobras vem sendo feita aí aos poucos, né, pelo governo, já desde um tempo atrás, desde a época, inclusive, do PT e tal, mas desde antes, inclusive. Mas isso daí tende a piorar essa situação do preço do combustível e tudo mais, né? Em matéria no site da FUP, que é a Federação Única dos Petroleiros, eles denunciam que a direção da Petrobras anunciou que já concluiu a negociação para a entrega da segunda maior refinaria do país, a refinaria Landulfo Alves, que fica na Bahia, né? E aí, junto com ela, também vão ser entregues 669 quilômetros de oleodutos, né, que ligam essa refinaria, enfim, aos complexos petroquímicos e tudo mais, né? Então, a gente vai ter aí, com isso daí, uma situação de aumento do combustível, com certeza. Porque o que tinha alguma perspectiva de manter um preço dos combustíveis numa situação aceitável era justamente o controle estatal sobre isso, né? Quando isso acabou, na época do Temer ainda, né, em que os combustíveis foram nivelados aí ao preço do mercado, foi justamente o que desencadeou a primeira greve dos caminhoneiros, né? Pois é, mas aí uma faísca para a crise, né? Exatamente. Bem, estamos aqui estourando o nosso tempo. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que nos acompanhou e, mais uma vez, destacar aí o site da Universidade Marxista está no ar, então se inscrevam. É um curso aí muito importante sobre o stalinismo, ministrado pelo companheiro Rui Costa Pimenta, que todo mundo conhece aí, sabe que ele tem uma excelente exposição, explica com muita clareza, tornando fácil entender esses acontecimentos. E o stalinismo é um acontecimento do movimento operário importantíssimo para nós entendermos. Há muita confusão, e não é à toa que toda essa confusão aí é usada, inclusive, para atacar o movimento operário, o movimento trotskista, né? Então, não percam essa oportunidade de acompanhar essa universidade de férias. Bem, agradeço a companheira Marília. Muito obrigada, Marília. Bom dia. Obrigada, Isa. Obrigada a Chico aqui pela presença. É um prazer ter estado aqui de volta. A gente se vê amanhã aqui no Reunião de Pauta. Isso, então amanhã, a partir das 9, estamos de volta. O Chico volta semana que vem, né? É isso aí, muito obrigado. Obrigado, Isadora. Obrigado, Marília. Obrigado a todos que nos acompanham e até a semana que vem. É isso aí, continuem ligadinhos na Casa Operária TV. Terminando aqui o Reunião de Pauta, começa o programa Universidade Marxista, aí, que é um programa de teoria marxista. Tchau, tchau.